Ah, meu Deus, mais um programa para a gente fazer, para a gente apresentar, e Deus sabe o quanto é difícil fazer um programa onde você não tem o que falar para dar início aos trabalhos. Mas já que Deus está no comando, Fernando, a gente vai tocando por conta de Deus, porque é assim que nós aprendemos desde a infância. Desde pequenininho nós aprendemos com a televisão, com o rádio, com os livros de escola, com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Isso. A tudo deixar na mão de Deus, porque Deus está no controle. E nós nunca questionamos essa questão a respeito de Deus, nunca procuramos saber por que Deus, apenas aceitamos. Simplesmente aceitava e praticava, né? Todo mundo fala em Deus, a gente fala também em Deus. Ah, meu Deus, como eu gosto, né? Preciso de Deus. E nunca paramos realmente para questionar essa situação sobre Deus, que seria o que? O nosso Criador. E quando a gente começa a descobrir melhor as coisas, nós vamos pensando, poxa, olha aí, o sistema tem controlado a mídia, controlado a educação, controlado a política, tem controlado a economia, né? Exato. O sistema tem controlado tudo. Será que eles não controlaram também a questão religiosa? Eu acho que é o mais interessante, inclusive, a ser controlado, né? Eu penso isso. As pessoas preferem obedecer aquilo que ela crê do que até mesmo as leis, né? Claro, e essa aí foi a grande jogada, inclusive, do próprio Constantino, né? Porque quando ele transferiu o império político para religioso, porque ele sabia que havia mais controle na religião do que na própria política. Aquilo que escapulia das mãos dele na política já não iria escapulir dentro do contexto religioso. Porque o povo vai pensar, controlando a mente, você controla tudo, né? Essa que é a grande verdade. Se você controlar a mente do povo, o povo vai trabalhar de acordo com aquilo que você mandar eles fazerem, né? A mente está controlada. Agora, um império político é preciso de muitas guerras e muito derramamento de sangue para conquistar na força, no braço, nas armas, né? Se bem que isso ocorreu também, mesmo depois do império religioso surgir. Mas era mais fácil um pouco, né? Havia um pouco mais de cooperação. Certo. A questão religiosa tornou-se uma ferramenta forte, né? Uma ferramenta própria para isso. Exatamente. Ela foi uma grande ideia ele teve realmente, né? E nós podemos comprovar que deu certo, porque você vê, os impérios anteriores todos foram tomados. Todos foram tomados. Né, por outros impérios, sendo que o próprio Roma foi o último a tomar o império alheio. Está por aí ainda. Aí você vê, o deles ninguém tomou. Então deu certo. Tranquilo, funcionou. Constantino entregou por herança ao cristianismo o Império Romano, né? Hoje o Império Romano é o próprio cristianismo, né? E ele alcançou as fronteiras de todas as nações da Terra. Como ele não entraria nas nações exteriores pela força bélica, ele conseguiu entrar com a força religiosa, que é muito mais sutil, mais fácil um pouco, né, do que a força bélica, né? As pessoas aceitam melhor, né? Aceitam melhor. O que está construindo ali? É um forte para o exército inimigo? Não, aquilo ali é só uma igreja católica, pode deixar construir. Exato. Aí, inclusive, as leis ainda cooperando para que tudo andasse tranquilamente, né? Para que tudo fluísse tranquilamente. Hoje as leis no mundo favorecem a religião. E no caso, principalmente a religião mãe. Né? Nós tentamos, às vezes, compreender as coisas espirituais, as coisas do Criador, Fernando, buscando um meio religioso para isso. Então nós deparamos com o cristianismo do católico ou do protestante. Aí a gente observa. Se a gente quer saber das coisas do nosso Criador, daquele que fez o céu, a terra, fez tudo, né? E buscamos entender isso dentro do sistema religioso, e se nós cairmos, então, no protestantismo, agora nós vamos dizer, com a mente limpa, querer descobrir. Nós não vamos de maneira nenhuma chegar nas coisas do Criador. E nem nas coisas da igreja original. Mas vamos chegar em quem? Em Martinho Lutero. Martinho Lutero. Se a gente cavar mais ainda, nós vamos passar por Martinho Lutero, nós vamos chegar nos papas. Nos papas. E se cavarmos mais ainda, vamos parar em Constantino. Dali para lá você não tem mais nada religioso. Dentro do cristianismo. Exato. Tá certo? Ali é outra história. Para trás tem uma história um pouco mais diferente. Ali nós temos já um paganismo, existia, mas uma herança vendida. Que já, vamos cavando, nós vamos chegar na Septuaginta antes de Constantino, né? No livro. Né? Aí cavamos um pouco mais, chegamos na Babilônia, onde os Yahudins estavam cativos, já estavam vendendo herança para os pagãos, né? Isso antes da destruição do Templo de Salomão. Isso, exatamente. Quanto mais você cava... Antes, quer dizer, depois da destruição. Depois, esperando. Para cada destruição. Se você cavar mais, aí você vai chegar num ponto onde a herança ainda era verdadeira. Passando Salomão e tudo mais. Só que as pessoas não estão fazendo isso hoje. Certo. Elas estão comendo já a comida mastigada. Comida enlatadinha dos gregos e dos romanos. Entendi. E pior ainda, de Lutero, no caso do protestantismo. Isso. A gente já leu lá no livro de Joel que ele já avisou que iriam vender a herança dele aos gregos, né?
E infelizmente as pessoas estão aceitando a um ser, um ídolo, né, grego, como o supremo delas, como se fosse o ser supremo que as comanda. Certo. O irmão começou chamando Deus aí, tá aí a prova disso. É, né? Porque nós aprendemos Deus o tempo todo. Assim. Então nós falamos sempre Deus e nós temos convicção de que realmente o Criador é Deus, né? É. Mas se nós formos rastrear de forma racional essa questão toda, nós vamos partir então e pesquisar dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo. Aí vamos chegar a Lutero, depois chegamos a Constantino, e depois de Constantino nós vamos ter ali a Vulgata e a Septuaginta, tudo da parte do paganismo. Do paganismo, montado para servir aos interesses dos imperadores, né? E digo mais, se eu for procurar um pastor evangélico como eu procurei de verdade, né, e esse é o caso, ele vai me levar até o original grego. Original grego, exatamente. Original grego. E lá no original grego eu tenho plausivamente lá o Deus que eu tenho que seguir. O Deus. E é interessante que ele queira nos levar ao original grego, sendo que o próprio Eterno já deu a opinião dele sobre a herança grega. Sobre o que o povo dele verdadeiro pegou e vendeu para a Grécia a troco de nada. Ele deixou clara a opinião dele na escritura, no livro de Joel, Yahu, né, Joel, a opinião dele sobre a Septuaginta. Ele não falou Septuaginta, mas ele falou venderam uma herança aos gregos, quer dizer, está falando da Septuaginta. Só né? Pode ser, porque antes da Septuaginta não era grego. Exato, porque antes da Septuaginta o nome dele estava na escritura. E após a Septuaginta o nome dele foi substituído por um título que foi dado depois, inclusive, a um imperador romano, o título Kyrios, que significa Senhor, né? Então, o irmão, veja que essa palavra Senhor vai ser repetida várias vezes agora aqui, porque nós vamos usar bastante dela para explicar as coisas. Ela está em tudo. A grande verdade é que ela está em praticamente toda, de uma língua para outra, mas ela permaneceu ali traduzindo. Certo. Ela é um alicerce, então? Assim? Esse que é o problema, se tornou alicerce, exatamente. Porque se voltarmos à antiguidade, nós vamos ver lá no tempo que os Yahudim tinham o império deles ali, o grande problema que havia dentro do povo de Al-Shuru, Israel, chamado de Israel, era justamente a adoração a Baal. Baal. Era batido muito nessa tecla. O Eterno vivia repreendendo o povo dele por trocar ele por Baal, quer dizer, por um outro marido, por um outro senhor. Certo. Né? E o próprio Messias falou para aquela mulher no poço de novo isso. Então, veja, 5 Baals. 5 Baais, né? Ele não falou 5 maridos de homem, mas 5 Baais, 5 deuses, ídolos, deuses, né? Que até a palavra deuses é até errado usar. Falsos criadores, né? São falsos criadores. Então veja que esse mesmo problema que nós tivemos lá atrás, nós comentamos a sombra no outro trabalho ali, que o mesmo trabalho, o problema que acontecia lá atrás, acontece hoje. Antes era Baal, hoje é Senhor. Se pegamos um dicionário bíblico, nós vemos que Baal, a tradução literal é Senhor. Sim. Tá certo? Senhor ou marido. Baal veio com o sincretismo da Babilônia, né? Esse problema que eles tiveram. O próprio Baal já sugere Babilônia. Babilônia, exatamente. É interessante, sabe? Parecido, né? Outro sincretismo que nós vemos muito hoje e que se traduziu para os nossos idiomas com o sincretismo grego é a palavra El. Que gerou o Elohim. Certo. Na própria escritura. Isso. Na própria escritura aparece lá El Berit. Ou Baal Berit, pai e filho, 2 ídolos, 2 demônios, né? El Berit e Baal Berit. Então, você veja que esse El, que antes era um demônio, na religião dos cananeus ali, virou o título usado supostamente ao Criador nas escrituras hebraicas, né? Quando se adentraram à Babilônia. A verdade é o seguinte, nós vamos ter que pegar um fio aqui da meada para o povo entender o que nós estamos falando. Tá? Quando o Eterno chegou até Abraham, né, que ficou como Abraão, ele instituiu a herança dele a partir dele. Fez uma promessa e ali começou-se a herança, né? Prometeu que ele seria pai de multidões e ali surgiu o povo escolhido, o povo que viria através dos lombos daquele que ele escolheu, que era Abraão, né? Sim. E ali a herança estava toda montada. Até ali estava tudo tranquilo, porque Abraão seguia os caminhos dele, né? Andava nos caminhos dele. E dali veio a língua da herança. Sim. Né? A língua da herança, que o irmão deve conhecer o nome da língua. Hebraico. Hebraico. Pois é, o povo hebreu, que na língua original é o Ivri, né? Ivrim é hebreus, Ivri é o hebreu. Ivri, hebraico, a língua.
né? Eu estou falando no português para o povo entender, mas é o ivri, a língua original, realmente. Interessante percebermos lá, inclusive a questão de Salomão volta aqui de novo, é levantada. O povo, apesar de estar sempre idolatrando, sim, sempre caindo em idolatria, sempre se desviando a outros ídolos e né? Procurando materializar a fé lá, transformando em ídolos e imagens. Isso se faz até hoje, né? Até hoje, com a toalhinha, com tudo. Tá, então, o irmão, veja, ali, apesar disso, eles ainda tinham uma herança original. Eles carregavam a língua original, carregavam os termos originais e tinham a lei e tudo mais. Com o Salomão, com aquele ecumenismo que ele praticou ali... Sim, quando ele ampliou o território dele, o reino. Isso, ele ampliou o reino... Através de associações exato, abraçou ilegais. ali, né, aquilo tudo que tinha em volta deles ali, abraçou aquilo tudo num pacote só. Ali já começou a entrar o paganismo, né? Já começou a se misturar a verdade com a mentira. E o paganismo dos povos. Então, aqueles povos que o Eterno mandou levar a verdade começaram a passar a mentira dele para dentro. Ou seja, ele falou para o povo dele, leva a verdade. Não, esse povo passou a receber a mentira. Receber a mentira. Então, isso... Igual hoje, ir de falar, e não, o pessoal vem para ouvir. As pessoas têm que entender isso. Eu até creio, Fernando, que é muito oportuno esse encontro nosso, porque eu mesmo, rastreando as coisas do Criador, tá certo? E eu estou sendo bem sincero aqui contigo e com quem está assistindo, eu consigo sair do paganismo da minha religião, que é o protestantismo assembleano, de onde eu estava até pouco tempo. Eu consigo pesquisar e chegar à Vulgata do Jerônimo, e depois eu chego ao paganismo grego com a Septuaginta. E até ali o que eu tenho é Deus. Exato, tá certo? Exato. Deus e tudo mais. Estou falando Deus que é o principal, mas o todo mais, os nomes todos. Agora, dali para lá, eu não tenho como chegar. Eu não sei chegar, por isso que eu estou aqui hoje, fazendo com vocês trabalho, até para que, porque a gente possa ir mais além disso, e não só é uma questão assim minha, né, de limitação, mas eu creio que muitos também, para a gente chegar na verdade, que está além do nome grego. Exato, e até peço que, a gente diz que a gente não sabe tudo, né? Nós estamos tendo que cavar a verdade, infelizmente, porque a verdade está encoberta, né? Então temos que cavar, até peço ajuda. É um trabalho de arqueologia. Arqueologia, nós vamos passar o que a gente descobriu. Certo. A questão de Deus é até interessante, falou que na Septuaginta para trás não consegue achar mais nada. A gente não tem mais visão porque disso. A palavra Deus, se nós formos analisar, ela tem a origem no grego. E grego, a palavra, hoje, o que é digamos assim, um adjetivo, é um título. Um título, né? Um título do Criador, Deus, ele é Deus. Deus, é um título. Ele antes era o nome do ídolo. Claro que não vai existir antes disso, porque ele entrou na escritura ali. É ali que apareceu Deus. Exato, é ali que ele começou a aparecer na escritura. E nem foi ainda como o próprio Zeus, mas apareceu primeiro como Quírios, né? E depois houve Quírios seria o Senhor, né? Ah, tá. O Senhor. É o mesmo título que Baal. Tá. Por isso que antes... Então, antes de Deus como título, tinha o Deus como Senhor. Que é como Senhor. É o Quírios. Aí o nome do ídolo, que é um nome próprio do ídolo, que é o ídolo grego, Zeus, acabou virando Olimpo. Acabou virando o título. Virando o título do que a gente crê que seja o que fez o mundo. Exato. E o que era Quírios antes passou a ser o nome. Por exemplo, Senhor, quando a gente falava Senhor Deus, nós estamos falando, né, o Senhor como nome, porque ali é onde estaria o nome do próprio Eterno. Certo. Onde está Senhor. E Deus como o título. A qual o nome carregava junto. Quando fala eterno, quer dizer, o eterno é o Criador, né? Criador. O que fez o céu, o Criador. Tudo e que vive para sempre. É um dos títulos corretos que ele tem. Eterno. Tá. É o eterno, supremo, né? Tá. Poderoso. Altíssimo. Isso. Tá. Comandante de exércitos, né? Tá. É um dos títulos corretos que ele tem. Por isso que dali para trás não se acha mais nada. Mas por quê? Porque até antes disso, ainda existia, digamos assim, ainda se usava o nome dele realmente no hebraico. Né, que não era bem o hebraico ali na Septuaginta, porque a língua hebraica já estava toda já misturada, paganizada com a língua dos caldeus, pois eles estavam na Babilônia. A gente estava até explicando a questão de Salomão, lembra? Salomão? Certo, Nós vamos chegar nessa parte, vamos entender bem. Quando teve aquele ecumenismo lá de Salomão, que a gente ele misturou falando, tudo lá, as nações lá para poder crescer. E o império começou a se desfazer. O império que eu digo é o império de Yal-Shuru, Israel. Israel era um império. Israel se diluiu. Se diluiu devido a deixar entrar lixo para dentro da herança. Porque a ordem do Eterno foi o quê? Que Israel, Yal-Shuru é o nome verdadeiro. Israel é o nome de blasfêmia. Né?
levasse a herança dele para os povos, não que os povos dessem a herança deles para Israel. Vamos dizer assim, Israel é um copo d'água pura. Isso. E aí você tem para pingar ali um remédio para barriga, um remédio para dor de barriga, qual é o nome? Hepatovis, sei lá. Isso. Vamos dizer, hepatovis. Aí você pega aquelas gotinhas de hepatovis, vai pingando e vai diluindo na água. Isso. Quando vê a água está toda contaminada pelo remédio. Exatamente. Aí você toma aquilo, um laxante, tu logo... Exatamente. É isso. É mais ou menos por aí. Então, no lugar de Israel, vamos dizer, não contaminar, mas contagiar. Contagiado. O mundo, o mundo contaminou Israel. Eles foram contagiados pelo paganismo do resto dos povos. Certo. Na verdade, em vez deles purificarem os povos... Sim. A água limpa, limpar a suja. A suja sujou a limpa. Isso. Já entendi. Foi mais ou menos o que ocorreu. Aí, então, ali... Quando houve... Aí foi o castigo do próprio Eterno, que eles foram, em seguida, alguns anos, foram entregues na mão dos babilônicos. Né? Logo depois que Salomão fez isso, realmente houve ali a começou a se desfazer, se dividir, se fragmentar já o poder que tinha ali concentrado, e em seguida eles foram entregues como cativos na Babilônia. Sim. Né? No que a gente conhece como o reino da Babilônia, Nabucodonosor. A gente falou um pouco dele no Apocalipse. Certo. Né? Então, o que aconteceu? É aquela questão do mais forte e mais fraco, que a gente estava conversando sobre, eu comentei aqui da cidade onde eu moro, que a colonização é alemã, e a língua falada aqui até muito tempo depois da colonização, 80 anos praticamente, ficou sendo alemão, mas aí veio a campanha de nacionalização que mandou que falasse o português. Porque vocês estão no Brasil. Daqui, certo. Vocês estão no Brasil. É. Aí o mais forte suplantou o mais fraco. Eles entraram lá. Certo. A Alemanha veio para cá um grupinho de pessoas, é que os brasileiros e a nação brasileira com a presidência mais forte falou, vocês vão ter que ir. E não se houve também muito interesse em manter a herança, porque quem tem interesse de manter a verdade, mantém a verdade, nem que seja com a própria vida. Sim. Né? Então, o que ocorreu? Eles entraram no reino de Nabucodonosor, que era a Babilônia, e a língua que é falada lá, nessa ocasião, qual é? O aramaico. Ah, tá. Que é uma língua de origem cananeia, uma origem que veio dos caldeus do Cananéia, quer dizer, uma língua veio da descendência de quem? De Cã. De Cão. Então, você veja, Cã é o filho amaldiçoado de Noé. A geração dele foi maldita. Isso, ele amaldiçoou o filho. Então, você veja que de Cã veio o reino do Egito, que blasfemaram o nome de Egito, que o nome do Egito é Mizraim, né? Mizraim, alguns falam, porque o hash é cultural às vezes, né? Mizraim. Deveria estar Mizraim até hoje, não sei por que botaram o Egito. Egito, Isso é para confundir, porque se a pessoa sabe que o nome verdadeiro é Mizraim, vai no livro de Jazar e vê que Mizraim veio de Cão, não tem dúvida de onde veio o Egito. Entendo. Tá entendendo? Entendi. Sabe que o Egito se originou da descendência de Cão, mas aí quando muda o nome, você acha que o Egito é um povo. Aí parte para a teoria. Lá, apareceu por lá. Aí cai na teoria científica. Milhões de anos antes. Da evolução lá. Então, o livro de Jazar esclarece muita coisa assim, sabe? Sabe? Então, esse é o grande erro. Então, eles pegaram aquela língua cananeia, que era o aramaico, e transformaram na língua deles. Essa que foi a grande verdade. Eles misturaram alguma coisa. O irmão não sempre explica aí, até de uma forma muito certa, que a Bíblia não é a Escritura, mas ela contém a Escritura? Não é isso? O hebraico moderno não é o hebraico verdadeiro, porque o próprio nome já diz hebraico moderno. Sim, hebraico moderno. Olha, o próprio nome da língua, o título que foi dado à língua agora, já diz que ela não é a língua original. Hebraico moderno. Se não é moderno, né? Se é moderno, porque não é o hebraico antigo. Moderno. Até, amado, eu queria pegar assim e dar uma lidinha aqui. Isso aqui está na Wikipédia. O pessoal pode entrar na Wikipédia e digitar a palavra hebraico, né? E vai aparecer a história da língua. É bom para saber. Vou ler um trechinho no texto porque vai falar disso que eu estou falando aqui. Vai ver que não sou eu que estou inventando. Tem gente que gosta de criticar a gente, né? E para provar que não sou eu que estou inventando, isso aqui não está só aqui, está em qualquer livro. Certo. Você vê, a língua formal do Império Babilônico era o aramaico. O Império Persa, que conquistou o Império Babilônico poucas décadas depois, no início do exílio judeu, adaptou o aramaico como língua oficial. É bastante semelhante ao hebraico, ele tem uma semelhança. É uma sombra do joio do trigo. É uma sombra, isso, uma sombra do joio do trigo. E o aramaico emprestou, isso aqui que é interessante. O aramaico emprestou muitas palavras e expressões ao hebraico, principalmente devido a ser a língua utilizada no Talmud e em outros escritos religiosos. É uma língua usada no Talmud. Será que é coisa boa? Não.
né? Não pode, a gente pode reparar que não pode. Então, emprestou muitas palavras ao hebraico, tá? Principalmente devido a ser a língua utilizada no Talmud, certo? Inclusive, amado, a gente podemos voltar lá na questão eu tenho que reforçar bem isso aqui. Como é que uma língua semítica vai ser falada por caldeu? Como é que uma língua semítica vai ser falada pelo adversário? Eu vou provar. A história diz que é semítica, mas será que é mesmo? Porque nós vamos... Semítica quer dizer de 100, né? Que veio de 100. Uhum. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Pegamos ali aquela passagem que nós lemos ali no livro de Isaías, falando do cerco a Jerusalém. Sim. Lembra lá que os assírios cercaram? Sim. Nós comentamos que a pessoa pode voltar na sombra. Aquele DVD da sombra que nós comentamos bastante lá sobre isso aí. Eu lembro desse Pega o DVD da sombra e dá uma olhadinha lá. Ali diz que os assírios cercaram Jerusalém. É verdade. Sitiaram Jerusalém. Aquilo é uma sombra do que vai acontecer agora no final, no final dos tempos, quando houver a grande guerra ali, que vai ser cercado pelo inimigo. O assírio é inimigo. Povo inimigo. Tá? E ali diz que a língua que os assírios falavam era qual? Era a língua aramaica. Aramaico. A língua do inimigo é língua semítica? Não. É impossível ser uma língua semítica. Canané, vinda de Cã. Não, de Canaã. A língua não era falada lá? Então a gente pensa o seguinte, ó. A língua do inimigo, certo? Trazida para dentro da língua da herança. Aconteceu isso hoje? Fernando, a gente vê isso como algo terrível contra o Criador, né? Porque herdou do adversário a própria forma de falar, né? Ele está lá exemplificando o adversário, né? O irmão mesmo está falando, e foi trazido para dentro da língua original, essa língua aramaica. Hoje ainda Israel fala essa mescla aí de aramaico com... O hebraico moderno, ele é mais aramaico do que hebraico. O que se fala hoje? O que se fala hoje. Se for hoje em Israel, é isso que está falando lá. Basicamente é mais aramaico. Até porque o hebraico moderno, como a gente conhece, ele foi desenvolvido por um russo, né? Um russo chamado Eliezer Ben Yehudá, tá? E ele começou a desenvolver a língua no final do século XIX, e acabou lá em meados do século XX a desenvolver a língua. Será que essa língua é original? Não, se ele desenvolveu, é original dele, não do povo. Bom, o Eterno escolheu uma herança lá atrás. Ele falava nessa língua com aqueles que ele falou, porque todos aqueles que ele falou em algum idioma. Falou no idioma dele. Quando ele chegou lá para Paulo estava indo para Damasco para perseguir lá os do caminho antigo, né? Caminho antigo, hein? Não podemos esquecer isso aí. O caminho está lá atrás, não está aqui hoje não. Hoje aqui é tudo mentira, tá? Ele escutou uma voz que falou com ele, né? Lembra quem foi? Leu já lá no livro de Atos? Lá, eu li que foi Jesus que falou com ele, né? Será que foi Jesus mesmo? Eu creio que não, porque falou Ele falou em hebraico? Em hebraico não podia ser Jesus. Ouviu uma voz que falou em hebraico. Inclusive esse texto, essa passagem é uma chave, né, Fernando? É uma chave. Porque o Salvador, aquele que morreu por nós, falou na língua dele. Hebraico. Ali é textual, diz que foi em hebraico. Exato. E Jesus nasceu agora, o nome, né? Há pouquíssimo tempo. Um nome, inclusive, Pierre de la Romée, que foi o homem que botou o som do I no J, que foi em meados de 1500, por aí, 1500. Ele nasceu em 1512, então foi meados ali de 1500 para frente um pouquinho. A gente vê que é um som novo, né? O som tem meio milênio de existência. O som do J, né? O som do J. Esse som de Jesus aí é um som novo, tá? Então, é uma coisa que não é impossível nem de aceitar. E vendo essa questão de que o próprio Messias, quando falou com o Shaul, que nós conhecemos por Paulo, né? Falou no ouvidinho dele lá, ouvidinho não, todos ouviram, né? Todos ouviram. Todos ouviram e ele, na hora, ficou cego, né? Falou em hebraico. Aí, como eu estava comentando agora, no DVD da Sombra, nós comentamos sobre aquela passagem que fala do cerco, né? Você estava falando do cerco. Eu lembro, Por que será, então, que lá durante o cerco, quando os assírios vieram conversar com o pessoal lá os que foram enviados ali para negociar com os reis da Síria... Talvez um tratado de paz... tentar negociar para eliminar o sítio ali e tudo mais. Um acordo. Os assírios começaram a falar na língua deles. Começou a falar em hebraico. Hebraico. Os assírios falaram assim, eu vou falar a língua nativa desse pessoal para poder facilitar a conversa. Exatamente. E a gente sair daqui com acordo. Inclusive, os assírios falaram o nome do Criador para eles. Eles ainda chegaram ao ponto de
para assustá-los, foi o próprio Criador, falando o nome dele. Entendo. E algo. Foi o próprio Criador que Isso. Que está me dando ordem de vir aqui e tal, e destruiu. Não era, ele estava só mentindo para poder, né, assustar. Mas ele falou isso. E ao mesmo tempo que eles começaram a falar em hebraico, o próprio povo da cidade pediu que eles falassem na língua deles, que era o... Era o aramaico. Aramaico, Língua assíria. Não, fala na língua de vocês, o aramaico. Porque eu não quero que o povo dos muros entenda o que vocês estão falando. Não percebam tudo. Entendi. Então havia, na verdade, ali um acerto talvez que fosse feito ali, que não fosse agradar a todos. Fosse agradar a todos. Vocês querem ler essa historinha? Pega ali no livro de Isaías, lê do capítulo 33 em diante. Entendo. Tudo que eu estou falando aqui está dali para frente. Tá ali, é só pesquisar ali. Só pesquisar, vai ler. É bom ler que encontra até coisas mais ali. Encontra até mais coisas, depois ensina para nós, né? É isso aí. É isso aí. Então você veja, e a interessante é o seguinte, quando apareceu essa questão do aramaico ali, um pouco antes, quando já havia a ameaça deles fazer aquele sítio ali, o próprio Eterno falou que esse povo violento, dessa língua estranha e incompreensível, desaparecerá. Os assírios existem hoje? Não sei quem é, não. Se existe, lá Se existe, não tem nem remanescente mais, acho, né? Não tem, não. Acabou. E a língua? Era para ter sido morrido ali. Morrido ali. Mas quem que acabou pegando a língua para si? Israel? Infelizmente, amado. Então, Fernando, deixa eu ver se eu entendi. A questão até deles negociarem escondidinho não vem ao caso. Isso é outra coisa. Isso é só para revelar. A questão ali é que existia a língua do inimigo. Do inimigo. A língua dos assírios. Assírios. É o aramaico. Exato. Exatamente, tá entendendo? Isso Entendi. aí mesmo. Esse que é o assunto que a gente está passando aqui. Exato. Entendi. A língua dos assírios a é o língua aramaico. do adversário. E o próprio Eterno falou que ele ia exterminar o povo junto com a língua, porque a língua era incompreensível e estranha. Para ele não era a língua dele. Isso aqui não tem nada com isso. É algo que o Criador não viu com bons olhos. Aí eu digo, será que é uma língua semítica realmente? Não, não pode ser semítica, porque eles não são semíticos. É uma língua cananeia, vamos dizer assim. O Eterno ia falar isso de uma língua que viesse da descendência de Sem? Não, não. Não diria que é estranha, que é incompreensível. Não falaria nada mal. Exatamente. Porque é a língua do povo dele. E ele falou que ia destruir o povo e a língua. Mas quem que, em vez de fazer com que aquilo desaparecesse de uma vez, acabou abraçando para si? Então, na verdade, se ele vai destruir o povo e a língua, o povo dele vai lá para destruir o povo e a língua. O povo destruiu o povo, mas não a língua. Acabaram que eles destruíram foi o povo. Destruíram o povo. Fizeram igualzinho Saul, matou o pessoal, salvou as vaquinhas. Matou as pessoas e salvou as vaquinhas. Você vê que tudo aponta para uma coisa. Mataram o povo, mas trouxeram a porcaria junto com eles. Pegaram a língua. Hoje, para quem duvida, nós vamos passar uma tabelinha na tela, que nós vamos ver que o alfabeto do hebraico moderno é o alfabeto assírio. Então hoje se fala a língua do inimigo. A língua do inimigo no povo que foi escolhido lá atrás para levar a verdade aos povos. Aquele povo mesmo que tem na bandeira o símbolo do inimigo também fala a língua do inimigo? Exatamente, fala a língua do inimigo. Aí, como isso aconteceu no antigo concerto, na antiga aliança, nós podemos ver que vai apontar para alguma coisa hoje. Não é verdade? Não aponta hoje? É sombra. É sombra. Então vai apontar. Vamos pensar o seguinte. Hoje existe essa blasfêmia de língua? Existe. Não vamos dizer o cristianismo, porque o cristianismo é o que veio, é uma sombra do judaísmo, né? É uma sombra do judaísmo. Então, veio no cristianismo uma herança, uma coisa parecida? Eu vejo língua estranha, né? Hoje o que se fala mais o que é original hoje no cristianismo? É o grego. É o grego. Às vezes o latim também usa-se até o latim, mais o grego, né? Mais o grego. Latim também, grego mas mais o grego. Até porque se fosse o latim também fosse muito usado, não fecharia, porque a escritura fala do grego. Vocês venderam uma herança pro grego. Pro grego. Tá entendendo? Veja só, amado, como é que são as coisas, né? Hoje tudo é original grego. Original grego. Nós sabemos que o hebraico que foi escrito as tábuas da lei, aquele que a pedra que representando o próprio Salvador, já que os tirou lá, as pedras representavam o Salvador. As leis estavam sendo escritas ali, foram escritas no hebraico arcaico, todo mundo sabe disso. Todo não mundo foi no hebraico moderno, nem grego, nem latim. Só que o problema é o seguinte, amado, as pessoas querem dar força pro Eterno e falam, não tá bom, vamos arrumar. Esse nome aí não tá bom, vamos trocar. Essa língua aí não tá boa, vamos botar uma outra língua. Essa aí não precisa. Não, quer ajudar a complementar a obra. Diz que não tá suficiente o que o Eterno faz, entendeu? Estão fazendo isso direto. Em tudo, né? Exatamente. Aí fazem isso e ainda escondem. Né? Escondem. Dizem que o Eterno não tem nome,
que o nome dele é Entendo. impronunciável, Entendo. sendo que ele já deixou claro o nome dele lá atrás. E eu gostaria que depois que você visse isso, vai ver, não vai? Vamos ver, Ah, tá. vamos ver. Certo, Amado? Então isso continuou, isso foi vindo. O aramaico entrou no hebraico, e hoje o aramaico ele é mais forte que o próprio hebraico a qual ele entrou. Uhum. É como no caso da Bíblia e a Escritura. A Bíblia é mais forte que a Escritura. Não, a escritura não existe mais, só a A Bíblia. Escritura você tem que praticamente desenterrar ela. A coisa de é bíblico, eu não sei nem como é que eu falaria da escritura, porque, por exemplo, a Bíblia é bíblico. Isso. E quando está na escritura, o que eu falo? É escriturário? Como é que é? Quando está na Escritura é escritural. É escritural, É né? escritural. Faz parte essa palavra, faz parte da herança, né? Da herança escritural, entendeu? Tipo assim, é escritural, ou é bíblico. É bíblico, exatamente. Então, irmão, veja que o que aconteceu lá atrás, hoje, de uma certa forma, está acontecendo de volta, só que com o grego. Com o grego. Que é a língua do adversário, tá? Certo. O grego e o latim. Interessante, mas qual é a língua que hoje, nós falamos muito do Vaticano, de Roma, do catolicismo romano e tal, né, da origem de Roma. Qual é a língua que é mais utilizada dentro de Roma, do Vaticano, além do latim? Além do latim. Não sei, não. Não, a gente abre a escritura e a gente vê tudo em grego. Em grego, sim. Isso, não. Tipo, Sim, na porque Bíblia na verdade são duas línguas, né? Você pega, até o irmão falou bem disso, sacerdote, presbítero, diácono, tudo grego. bispo. Tudo, é verdade, tudo grego. Então você veja que a língua do adversário. E nós sabemos que a Síria aponta para Roma no seu cerco final. Ao comando da besta, que nós já falamos no Apocalipse. É uma sombra de Roma, cercando a cidade eterna, entendeu? É uma sombra cercando a cidade eterna. Então, veja que tudo se encaixa, né, em termos de sombra, realmente. Então, esse hebraico entrou ali, e o que ocorreu? Agora nós vamos entrar no sistema religioso. Ele já surgiu, na verdade, lá atrás com Salomão. O sistema religioso começou a aparecer ali. Mas na Babilônia, quando praticamente eles perderam toda a comunhão com o Eterno, ali eles ficaram, né, foram largados para lá. Vocês querem a sujeira, fica com a sujeira. É tão interessante que o próprio livro de Esther não fala no nosso Criador hora nenhuma. É verdade, não cita. É verdade, isso aí dá mais crédito ao que você está falando. A respeito da Babilônia. O povo parece que largou tudo para lá. Então, eles tinham a lei na mão. Não tinha mais o Eterno para estar ali toda hora ali dando paulada neles. Porque eles só levavam paulada. Na Escritura, você lê, só vê judeu levando paulada. Né? Aí começou o que aconteceu dentro da Babilônia. Começaram a aparecer os líderes religiosos, os doutores, começaram a inventar os sistemas religiosos dentro da Babilônia, os lugares de ensino, as sinagogas, né, que a gente conhece. Começou a aparecer os próprios escribas, né, se multiplicaram muito mais ali. O que hoje se equipara ao que os líderes das igrejas de hoje, né, esses cabeças das grandes denominações e tudo mais. E ali surgiu esse sistema religioso. Certo, aquele sistema religioso que acabou com a vida do nosso Salvador. Eles pegaram aquele sistema legal que o Eterno colocou e começaram a se aproveitar daquele sistema legal para criar um sistema religioso. Sim. É isso que a gente percebe nas passagens do Salvador na Terra, do nosso Messias Yahushua. Eles transformaram aquilo num sistema legal. Aquilo começou ali. E foi. A gente conhece até alguns nomes muito comuns, como fariseus, como saduceus, como os essênios. Nasceu tudo ali. Que são as seitas da religião do judaísmo. Sim. Que nada mais é do que uma religião. Tá? Então vamos pensar o seguinte: se nós temos o judaísmo na antiga aliança, o que nós temos na nova? Temos o cristianismo. O cristianismo, que se aproveitou também da mesma situação. Pegou as escrituras do povo Yahudim, que é a herança para toda a terra. Certo. Né? A partir do madeiro passou a ser para toda a terra. Não Até é só para eles. Eles não têm o direito, por exemplo, de esconder o nome do Eterno, porque o nome do Eterno, quem julga se está falando em vão ou não, o nome dele é o próprio Eterno que tem que julgar isso. Certo. O homem não pode tomar a frente do Eterno. Ele está se tornando um anti-eterno. Aquele que toma meu nome em vão, isso é um problema de quem tomou e dele próprio. Quem tomou em vão. Não outro homem para dizer, você está errado. Se o Eterno estivesse preocupado em o nome dele ser tomado em vão, ele não teria revelado o nome. Ele deixava o nome em oculto. Deixava oculto. Aí ninguém vai tomar em vão. Agora, ele não deixou em oculto. Quem deixou foi o homem. É sempre o nosso Criador do livre-arbítrio. A pessoa que faz o erro. Não é isso que o irmão percebe? Ele nunca proíbe nada para poder a pessoa não errar. Isso não existe. Exatamente. Então, hoje ele proibiria a árvore do bem e do mal no centro do jardim. Então nós temos um sistema religioso que oculta o nome do Eterno, que é o judaísmo. Exatamente.
E hoje, nós temos um sistema religioso que oculta o nome do Eterno? Exatamente. E um sistema... Pior ainda, Pior mais do ainda. que ocultado, botou outro nome podre no lugar. Exato. Vamos voltar lá para Babilônia de novo? Vamos. Lá nós temos um outro nome colocado em cima do verdadeiro, tá? Em cima do nome do Eterno. Outros títulos e outros nomes. Nós vemos lá eles dizem que o tetragrama não tem som, o nome é impronunciável. Eu cheguei a falar muito isso, Fernando, que é YHWH, não tem som, cheguei muito a falar Exato. isso. Tem muitos vídeos meus falando isso. E quando vão se referir ao Eterno, usa um título, por exemplo, no caso da Babilônia, Elohim ou El. Engraçado que a gente percebe que na própria escritura aparece El Berit, tudo virado pro mal, né? ou Baal Berit, apontando para um demônio. É. Então o que aconteceu? O nome do Eterno saiu e entrou o nome do ídolo. Não é verdade? Certo, tô entendendo. E agora? Aconteceu a mesma coisa? Agora nós acreditamos tudo aquele rei do Olimpo. Rei do Olimpo chamado Zeus. Zeus. Então, saiu o nome do Eterno e entrou o nome de um ídolo. Entrou o nome de um ídolo. Vendo como a escritura é reveladora? Essa é uma coisa que não tem como eles apagar, porque não conseguem enxergar, no espiritual não enxerga. As pessoas que não abrir a mente espiritual, abrir a mente e o coração, não vai enxergar isso nunca. Não vai enxergar. Tá certo? Então não, acaba ficando ali, né? Escapa do paganismo, né? Tá certo? Então veja, amado, que é tudo uma cópia, é uma continuação. E aí o Salvador vem para marretar esses caras. Já estão com a religião toda formada, né? Naquela época ali. A língua já está toda paganizada, porque o interesse não é manter a herança verdadeira, mas sim sustentar o sistema religioso e manter o poder em cima do sistema religioso. Tá? E aí que se firmou até hoje essa questão de manter o nome oculto. Não sei se o irmão está entendendo mais ou menos isso daí. Não, estou sim, certo. Porque o Roma não ia ter interesse de proclamar a verdade, nem os gregos, né? Eles simplesmente criaram mais uma religião para lá, mais uma religião para cá, mas, né? E isso continuou, se misturou, criou-se o cristianismo através do judaísmo, entendeu? E assim foi por diante, até hoje. Até hoje estamos aí com essa religião, tá certo? Então, amado, o Eterno tem ou não tem um nome, será, vendo tudo isso? A gente percebe que, eu pelo menos percebo que tem, porque... Não só o título, mas não o título, mas não o título, nome. mas o nome. Até foi mantido. A gente percebe que o hebraico moderno, que na verdade vem sincretizado da língua dos assírios, que é a língua aramaica, que a própria escritura está respaldando, não sou eu que estou falando, a escritura está dizendo que é a língua do inimigo. Exato, está colocado naquele. Já citou aqui hoje. Não sou eu que estou falando, tá certo? Quem não viu, é só voltar o vídeo de novo aqui. A gente pega numa Bíblia hebraica hoje e vê que ela está na língua dos assírios, né? Na língua aramaica. Essa é a Bíblia. Não, o alfabeto é o assírio. Exatamente, nós estamos vendo aqui o alfabeto assírio, não o arcaico. Cadê o arcaico aqui? Tá certo? Então, eu creio que não tiveram coragem de botar o arcaico aqui e fazer maçorético. Maçoretar, botar esses sinais, sinalzinho que dão as vogais. Aí pegaram uma língua, no caso, paralela, e fizeram isso. Porque não se tem interesse em divulgar a verdade, né? Em passar a verdade para frente. Eu queria desmistificar agora, já que já entendemos essa questão da mistura da Babilônia e tudo mais, né? A questão, que nome que o Eterno tem? Aí que tá. Né? Qual é o nome do Eterno? Como é o nome? E como se pode também rastrear para chegar a esse nome? Isso é uma coisa que... Se eles tivessem mantido, seria mole. Ah, sim, claro. Saberíamos hoje, mas como não foi mantido, e tem que agora cavar uma arqueologia espiritual para chegar lá. Cavar, exatamente. Olha, nós vemos que eles mantiveram de forma correta, porque nos originais você pode conferir em vários, inclusive nos escritos do Mar Morto, né? E os escritos do Mar Morto é interessante, porque a gente percebe o seguinte, uma coisa muito interessante nesses escritos. Eles estão escritos na língua, dizem que é hebraico, mas aquilo ali é o aramaico. Tá? O alfabeto que está sendo usado nos escritos ali é o aramaico. Mas quando chega ao nome do Eterno, que são as 4 letras, que nós vamos falar agora. Certo. Tá? Yod, Re, Vav e Re. Tá? Ali eles colocam o hebraico antigo, que é a língua verdadeira. O hebraico mesmo, tradicional mesmo. Aquele lá do tempo do Abraão, lá do Moisés, tudo. E quando se escreve o resto do texto, se coloca na língua. E dizem que é hebraico também, mas como? O que é hebraico? É o nome, a escrita do nome ou a escrita do texto? Um hebraico é um só. Não tem 2 hebraicos. O hebraico, o segundo foi criado pelo homem.
Foi colocado, acrescentado pelo homem. Certo. Hebraico mesmo é aquele lá. Então, o irmão, veja que nos próprios escritos do Mar Morto, a gente tem uma comprovação de que existem duas línguas. Tá? E que uma é o hebraico e a outra não é hebraico. A outra é alguma outra língua. Entendo. Que tomou o lugar do hebraico ali. Mas eles tiveram, certo, algum temor na época, escreveram ali e mantiveram um arcaico nome, achando que aquilo ali fosse influenciar alguma coisa. Pelo menos assim, o nome nós não vamos mexer. Vamos botar do jeito que era mesmo, sempre foi. Exatamente. Eles fizeram isso. Agora, amado, a escritura ela é muito clara. Ela tem praticamente nela toda referências ao nome, e ela tem muitas dicas interessantes a respeito do nome. Tá? A respeito do que o Eterno fala. Entendo. Ele chega, por exemplo... Ele dá um monte de dicas nas passagens das escrituras que apontam para o nome dele. Exatamente. Agora, Fernando, só para mim entender, Fernando, se você for chegar na questão do protestantismo, catolicismo, você para na Septuaginta. Septuaginta, exato. É uma versão da escritura. Isso. Nessa versão da escritura tem esse tetragrama ou já está escrito Zeus? Na Septuaginta? Septuaginta nós temos Quírios. Ah, tem Quírios já? Quírios, então esse Quírios. achado do Mar Morto foi um documento histórico. Documento histórico. Porque nele está comprovadíssimo que é o tetragrama. Exato, porque ali aconteceu uma coisa boa para nós, que foi a questão da perseguição dos religiosos lá na cidade de Jerusalém, em Jerusalém. E os essênios fugiram de lá devido à pressão que eles estavam tendo ali, foram viver lá afastados na região do Mar Morto. Mar Morto. Normalmente, isso que eu vejo, eu não sou dono da verdade, mas a gente assiste documentários e a gente vê lá que lá em Jerusalém eles têm aqueles rolos lá com as escrituras. E a gente vê que a língua que está se usando ali não é o arcaico, é essa língua do alfabeto assírio, né? O moderno. E os escritos do Mar Morto, como eu estava comentando aqui agora, eles têm as duas línguas. E a gente percebe que ali aparece tanto essa língua que hoje aparece nos escritos de Jerusalém, e lá também tem. Só que lá, no nome do Eterno, a gente vê escrito no verdadeiro hebraico. E já nesses que você encontra lá em Jerusalém, é tudo a mesma língua. Assim como na Bíblia Stuttgartense mesmo, hebraica. É tudo. No nome do Eterno também é escrito na língua dos assírios, o tetragrama sagrado, né? Que se dizem isso, né? Chamam assim o tetragrama hoje. Tá? Então, ali você tem evidências de que o nome era escrito na língua original antiga também. E que existe uma outra língua verdadeira lá atrás que está esquecida. Ou então, na verdade, é um trabalho de arqueologia, vamos dizer, espiritual. Arqueologia. Tu vai procurando, aí você fala, pô, peraí, esse aqui está tudo escrito no idioma. Agora, aquele trechozinho ali, que é o trecho do nome do Altíssimo, isso está em outro idioma, então vamos agora cavar para achar esse outro idioma. Para achar o outro idioma. Né? E a escritura ela é clara, ele tanto tem o nome como tem som, pois esse nome foi revelado nas não é só o nome escrito numa grafia, mas é o nome pronunciado numa fala. Exatamente, pronunciado, pois ele chegou lá no monte para Moisés e falou, né? Ó, esse no Êxodo 3,15 ele diz assim: Yahweh, esse é meu nome eternamente, pelo qual serei chamado, tá? Pelo qual serei chamado e lembrado, chamado. Certo, é voz falando. Não, pelo qual serei lido. Não, pelo qual serei chamado. Então o que importa falar. Falar para ouvir. Lembrar. E lembrar não na é mente. Escrever e idolatrar a escrita. E guardar aquilo ali escrito, não. Tá? Lembrar na mente. É lembrar e chamar. Tá? Uhum. De geração em geração. Eu pergunto, nós sabemos o nome do Criador? Deus, eu só aprendi Deus. Nós paramos no grego. E aí? Título de Zeus. Entendendo? Paramos no grego, né? Agora tem outro problema nisso tudo aí, que vai surgir agora. Existe uma verdadeira Babilônia de nomes. Existe uma verdadeira Babilônia, uma confusão. Babilônia, porque realmente veio da Babilônia isso. Né? Começou lá na Babilônia, porque antes disso não tinha isso. Tá? Então nós temos vários nomes que nós já conhecemos. Cita algum nome que o irmão conhece? Dei, Teos. E no hebraico? No hebraico tem um monte também. No hebraico Elohim, mas qual? Tem Elohim, tem Jeová, tem Javé, Yavé, Yehová. Tem um monte de nome. Tá? Yahweh, isso e aquilo. Tá cheio de nome. Tá? Por que eu vou... a gente não pode pegar... Sem falar nas outras etnias, né? Yorumilá, né? Isso. A língua da África, Yorubá, né? Língua Yorubá e Yorumilá.
Isso, exatamente. E tanto Alá, e tanto outro nome. Olha, o que não falta, amado, são nomes, tá? É muito nome. A gente tem... Ele não sabe... Oxóssi. Isso. Né? É muito nome. Eu vou mostrar aqui uma passagemzinha. Ogum, Vamos começar aqui por ela. Vamos ver se o próprio Eterno vai nos levando mais adiante pelo caminho, né? Vai nos guiando. Eu vou abrir aqui num livro muito conhecido, tá? Eu abri aqui uma bíbliazinha ainda no pagão, né? Certo. Contaminada. Aí diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo. Quer dizer, assim ele abençoará. Certo. Quer dizer, através dessa ação ele vai abençoar o povo. Sim, assim do jeito que vai ser agora, eu vou abençoar Israel. E vou trazer uma bênção sobre o povo. Vai ser uma das formas de bênção. Estou entendendo. Ó, o Senhor te abençoe e te guarde. Isso está no livro de Números, capítulo 6, do versículo 22 em diante. Certo. Tá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O que tinha que ser feito para que eles fossem abençoados? O nome. Sobre o povo. Assim se fará, botará o nome e eu vou abençoar porque botou o nome. É isso que está escrito aí. Sobre o povo, né? Sobre as pessoas, sobre o povo que ali estava. Então, isso prova que o nome do Criador está no nome do povo. Então, amado, veja que o próprio Eterno deu a autorização e mandou que fosse colocado o nome dele sobre o nome do povo dele. Tá certo? O nome do povo dele. Então, uma forma da gente descobrir o nome do Eterno é olhar o nome do povo dele. Bom meio para rastrear. Se ele autorizou ou determinou que fosse colocado o nome dele no povo, e assim faria essas bênçãos que ele ali diz, né? Isso. Então é melhor olhar o nome do povo para encontrar o nome dele lá. Vai encontrar o nome. Pode abrir um parênteses aí? Ainda hoje o sistema religioso usa essa passagem, que é tão significante, apenas para dar a bênção sacerdotal no templo, quando termina o culto. É só uma curiosidade. Só uma curiosidade, né? Eu já percebi isso também algumas vezes. Aqui nós temos uma passagem no livro de Daniel, muito interessante, no capítulo 9, versículo 14, a pessoa pode ler tudo em diante, né? Eu vou ler algumas partes aqui para a gente ver. Sabemos já que o nome dele vai para o nome do povo. Sabemos que o nome dele vai para o nome do povo e que o nome dele está escrito também nos achados do Mar Morto, na Escritura, né? Numa língua diferente da de hoje. No Mar Morto temos duas línguas ali, uma no tetragrama, que é o nome dele, com as 4 letras, né? Nós vemos ali escrito no arcaico, no hebraico mesmo, que o hebraico é só um. Certo. Só um, né? Aí para identificar, fala hebraico arcaico, ou então o quê? Ou paleo-hebraico, né? O hebraico arcaico antigo, ou no caso o hebraico moderno. Que é o hebraico. Esse é hebraico. Nós vemos ali que tem uma divisão de línguas, né? Então aqui você veja que o povo, no livro de Daniel, o povo estava na Babilônia. Daniel estava também na Babilônia. Estava na Babilônia, né? E aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Agora, por isso o Senhor vingou sobre o mal e os trouxe sobre nós, porque é justo, é o Senhor, nosso Deus. Está escrito olhando no pagão. Aí está a língua que a gente conhece, a Bíblia normal. Em todas as suas obras que fez, pois não obedeceram a sua voz. Agora, pois, ao Senhor nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhasse para ti nome. Ganhaste nome. Que nome é esse, Senhor? Deus, Baal. Senhor, Teus, é tanto Senhor nome é Baal. Deus, Teus, Jeová, Javé, Yavé, vamos ver. Esses Olomirá, como é que é? Oromilá, tudo. Como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Olha, será que Al-Shuru, Israel, agradava o Eterno? Se eles caíram na Babilônia, eles agradaram o Eterno para cair na Babilônia? Foi uma consequência, né, do desagravo. É mais uma de tantas, né? Que a gente vê pela Escritura toda, né? Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, a parte da tua ira, o teu furor. Ele começa a suplicar, pedir que ele se desvie, né? Certo. O teu furor e a tua ira da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, no caso o povo,
por causa das iniquidades de nossos pais, Sim. tá? Tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Isso aqui é uma sombra para hoje da restauração do templo. Certo. Tá O certo? santuário assolado, nós Somos estamos nós. assolados. Somos assolados. É verdade, fomos saqueados, Estamos roubados. implorando para sair da Babilônia. É, É isso que está acontecendo. certíssimo. E qual é o argumento que, no caso do Daniel aqui, usa? Que o nome dele não é Daniel. Não, mas Ah, vamos lá, já está vamos lá. contaminado aí, deixa aí. Vamos embora. Para gente não perder o entendimento. Inclina, ó Deus meus, os teus ouvidos. E ouve, abre os teus olhos e olha para a tua nossa desolação na Babilônia, no Certo, caso, certo, né? certo. E para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ué, mas então tem que ter essa chamada. É o quê? Deus Polis? É, Metrópolis? Deus né? Polis, Deus Tinópla? Deus Tinópla. Deus Tinópla. Deus Tinópla, ou é... Vamos pensar uma outra coisa aí, Deus Além? Deus Além? Deus Além? Não, Jerusalém, né? Deus Além? Jerusalém, não, mas é. Jerusalém não pode ser porque tem J. É. O J nós já vimos que foi no 1500 Não pra tem uma frente. cidade com o nome de Deus, não. Não tem. É, pelo Não menos esse aqui que ele está falando não tem o nome dele, né? Só se fosse Deusópolis, mas não É, existe essa não palavra. existe, Essa eu não tô vendo metrópole nada chamada aqui. Deus, não existe. Porque- Teosópolis, Deisópolis, Eusópolis, não tem nada Não dessa. existe, amado. Nunca vi não tem. uma. Então quer dizer que o povo É. tem o nome. O povo tem o nome, está escrito lá. A cidade Tem o nome. tem o nome. Cadê a cidade que tem o nome? Cadê o povo que tem o nome? Interessante, né? Israel, Jerusalém, Nós pegamos, por exemplo, vamos pegar o nome de alguém, Zacarias. Onde é que está o nome? Zacarias. Zacarias. Zacazalém. Tem nome de uma briga, as Caríades. Jeruías ou Zacazalém? Não tem. Não dá, né? É uma confusão, é uma É. Babilônia mesmo. Né? É. Eita, que esses povo mistura tudo, que é uma É. bagunça mesmo, que tá louco, É né? uma lasqueira. É uma lasqueira mesmo. E ele continua, vamos ver o que ele fala aqui pra frente, ó. Blasfemaram tudo, não tem nome nada. Blasfemaram tudo. É, a cidade é chamada pelo teu nome. Cadê ela? Vamos ver. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas no teu favor, em misericórdia, que ele Certo. misericórdia, mas no Não, teu é. perdão, né? O perdão dele, a No benevolência dele, é. Por favor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tarar por amor de ti mesmo. Quer dizer, ele começa já a usar o argumento Certo. do nome. Certo. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então o Criador tem uma cidade, que para mim é Jerusalém, mas essa não tem o nome dele. E um povo que para mim é Israel, mas esse não tem o nome dele, então eu não entendi mais nada. Vou fazer um exercíciozinho aqui pra gente ver como tá bagunçado o hebraico. Tá. A gente pega aqui, por exemplo, para nós aqui, a gente lê a Bíblia pagã, a Bíblia de Constantino, a gente vê lá que a cidade que Melquisedeque era Salém. rei era Salém. Salém. E aí nós falamos aqui Salém. Salém. Jerusalém. Até tá parecido. É, Jerusalém para Salém. Porque a gente sabe que Davi foi lá e ali ele fundou a cidade de Jerusalém, né? É verdade. Foi mais tarde, né? É. Então, vamos para o hebraico? Vamos. Em hebraico é Yerushalayim. Jerusalém, Jerusalém. Tem a Jerusalém. música? É mesmo, tem a música. Bom, o final, nós sabemos que a cidade tem o título de paz, né? É, Na paz. tradução, é. paz. É. E aí todo mundo fala, em qualquer Paz lugar. é Shalom, né? Shalem. Aí você pega. Então o nome da cidade que Melquisedeque deveria estar reinando é Shalom. Não Salém, mas é Shalom, deveria ser. É paz. Todo mundo sabe que paz em Israel é Shalom. Aí Certo. olha só a Tudo confusão, afirmatório. amado. Nós temos paz como Shalom Certo, tá certo, não tá errado. e temos o nome da cidade, tá certo? Assim no hebraico moderno. No é isso hebraico aí. moderno é isso que a gente É ouve isso nos aí. programas de É. Israel na televisão. E nós temos no. Eles falam Shalom Adonai até. É, Mas é outra história. não tem problema, é só para confirmar. É. E nós temos no hebraico o nome da cidade como Yerushalayim. Jerusalém. Shalaim. Não Aí é você Shalom. veja, Yerushalayim. Cadê o Shalom? Não tem Shalom, tem Shalai. Deveria ser Yerushalom. É. Aí teria um pouco. Iria se parecer um pouco com aquilo que aconteceu, que depois Davi foi lá, acrescentou o nome do Eterno na frente da cidade. Mas aí fica Eru. Yeru. O nome do Eterno é Eru. Não, o nome do Eterno não é Yeru. Só na língua Yorubá, que é Yerumilá. Se o nome do Eterno fosse Yeru, Ah. teria que ter um hash no meio do tetragrama. Nós temos Iod, Re, Vav e Re. Tá certo? Então deveríamos quatro ter. letras. Deveríamos ser Iod, hash,
Vav e Re. Aí daria o Ieru. Poderia se tirar o Ieru. Tá, para aparecer o Eru aí. Tinha Ieru, né? Entendi. Olha a Babilônia que eles fazem. Bagunça, confusão. Você está vendo? Uma badunça. A bagunça. Então veja. E por aí vai. Você veja que está mais certo no português, no sentido de casar as palavras, não certo no que é pelo original, mas pelo casamento de palavras. Certo, até parece que na certo, própria língua deles. Né? Jerusalém, né? Exatamente. Eu estou mostrando isso aqui para a gente ver as questões. E tem uma coisa interessante aqui também que ocorre na questão da Babilônia, que ficou uma sombra para nós muito boa, né? O povo foi cativo para lá. O povo foi escravo. Cativo, tá? E o que ocorreu ali com Daniel, mais ou menos? O irmão lembra? O irmão já deve ter lido isso. Daniel foi escolhido porque tinha que ser bonito, fortinho. Nabucodonosor adorava um garotão. Garotão, exatamente. Será que ele era? Daniel. Será que ele é? Não, pesquisa que não tem dúvida. Que ele é? Não sei. Vamos ver, né? Bom, ele chegou lá na Babilônia, ele mais os amigos dele. Os três lá, os três amigos dele, né? E qual foi a primeira coisa que ele fez com ele lá, quando chegou lá? Tinha que preparar Daniel para estar na presença do rei. Isso. Igualzinho a Esther com Assuero. Vambora. Houve lá uma coisa que hoje ocorreu bastante. Né? Ele pegou... O que ele fez com os nomes dele? Dele e dos amigos dele? A primeira coisa que fizeram foi trocar os nomes. Ah, interessante. Acho que eles não entraram na cidade, ou pelo menos no palácio, antes de ter o nome trocado. Ah, bem, ótimo. Eu imagino isso. Eu imagino que para ele entrar no palácio tinha que ter outro nome, não com o nome que tinha antes. Então vamos entender isso aí um pouquinho? Por quê? Nós podemos entender isso aí um pouquinho. Lá atrás, na sombra, temos o nome verdadeiro que carrega os títulos e o nome do Eterno. Tá? E são louvores ao Eterno. Os nomes das pessoas do povo de Al-Shuru, Israel, são louvores ao Eterno. Tá entendendo? Sim, claro. Então, há de se que tirar isso e se louvar os ídolos do lugar onde eles estão. Espera aí, eu sou palmeirense, mas os caras estão chegando, são corintianos. Bom. E o nome deles reflete o Corinthians. Mas aqui é a casa do Palmeiras, aqui não entra corintiano. Então ou muda o nome ou não entra. Vou ter que trocar o nome deles, então eles estão fora. Exatamente. É isso que ocorreu lá. Tá? Hoje ocorreu isso. Houve isso no sentido dos textos escriturais. Hoje, por exemplo... Quando passou pela Grécia é um pavor, né? Hoje, o que se acontece? Se louva os ídolos da onde se ouve o sincretismo, por exemplo. Hoje é grego. Então, se nós louva estamos os ídolos adorando gregos. Deus Sol Invicto até hoje no Natal. Hoje o sincretismo é romano, então se louva ídolos romanos. Então, as festas nossas de aniversário é do Deus pagão romano Sol Invictus. Apagou-se a verdade e colocou-se a idolatria. Uma blasfêmia. A blasfêmia é para se idolatrar ídolos pagão. Então a pessoa acha que idolatria é adorar a imagem só. Não, se idolatra o dinheiro, a comida, se idolatra tudo. E às vezes está lá servindo um nome falso, está idolatrando um ídolo estranho. O Eterno que se gosta de falar, esses ídolos estranhos, falsos criadores estranhos, né? Tudo bem, pessoal? Nós temos estudado bastante a respeito da questão das sombras. Aquelas que Shaul ensinou a observar nos tempos passados, nas escrituras, né, como sombra das coisas futuras. E uma coisa muito interessante que temos reparado é a questão da reconstrução do templo na passagem de Salomão, quando ele era rei lá em Al-Shuru, que todo mundo conhece aí como Israel, né? E nessa passagem, a pessoa lendo ela com bastante atenção vai ver que houve ali muito comércio entre Salomão e o rei Irão de Tiro, para que fosse possibilitada a construção daquele templo. E nesse comércio aí, Salomão, de uma certa forma, ele chegou por meio que escravizar o seu povo, né? Levando milhares de homens aqui e ali para poder compensar, digamos assim, com o pagamento o rei de Tiro. O problema nessa questão toda é que quem estava dando condição à construção desse templo era o rei de Tiro, né? Digamos assim, através desse comércio e tudo mais que foi praticado ali. Mas a escritura não tem boas referências ao rei de Tiro. Se você procurar mais nas escrituras, como no livro de Al-Shial, Isaías, como no livro de, por exemplo, de Ezequiel, né? Cozoquiú, Ezequiel, você vai ver ali que o rei de Tiro
ele é muitas vezes associado a Satanás, uma figura de Ra-Satã, ao diabo, né? Você lê lá em Ezequiel, em Yoshiel, essas passagens que são constantemente usadas para isso. Só que você, ao analisar, você vê que quando a profecia ocorre ali, que aquilo ali nada mais é que uma profecia, pois são sombras das coisas futuras. Tá? Não se está falando de um ser espiritual, está se falando de um ser físico. No caso ali, o rei de Tiro, depois, no que é relatado ali, em Cosóquio, Ezequiel e Yoshial, Isaías, eles morrem no meio dos mares, né? São mortos ali como homens normais. Você pode reparar. Então, aquele fato que estava ocorrendo naquela situação com esse suposto rei de Tiro representa algo no futuro. E Irão, ajudando Salomão, tá? Representa a mesma coisa, pois é o mesmo rei de Tiro. Está entendendo? Então, quem é Tiro hoje no futuro? A gente já esteve em outros trabalhos comentando alguma coisa a respeito disso, tá? Mas o rei de Tiro nada mais é que uma sombra das coisas futuras relativas ao poder romano, tá? Ao Vaticano, a Roma. Tiro, tá? Seria o Vaticano, tá? Capital da Síria, Tiro. Então, a Síria representaria Roma, Tiro representaria o Vaticano. E o rei de Tiro quem seria? Eu pergunto a vocês, quem seria o rei de Tiro? Será que não é um papa? Será que não é o líder desse poder romano, que nós já estamos percebendo que é o cristianismo? O rei de Tiro nada mais é que uma sombra da besta do Apocalipse. Essa aqui é a verdade. O mais terrível que nessa passagem de Salomão, quem está ajudando a Salomão a reconstruir esse templo? É o rei de Tiro. Vocês estão entendendo? Se é o rei de Tiro que está ajudando a Salomão a reconstruir esse templo, nós temos uma sombra perfeita da reconstrução desse último templo, do final dos tempos, que vai ser reconstruído lá no Monte Moriá, tá? Pelos Yahudins e Al-Shoru, tá? Que é judeus e Israel, né? Associados a Roma. Quer dizer que Roma vai se dar a condição da construção desse templo. É isso que a gente vê, ainda mais pela questão de ser, isso fica reforçado, que no texto lá atrás com o Salomão, se diz que o templo estava sendo edificado ao Senhor que habita nas trevas. Pessoal, percebam isso, prestem atenção nisso. Por que apareceu esse trechozinho ali no texto? O templo que será construído ao Senhor que habita nas trevas, né? Muito estranho isso daí. Será que não é uma coisa que ficou registrada para se apontar algo agora? Algo sério que iria acontecer agora? Nós sabemos que aquele templo vai ser reconstruído. Nós sabemos que, segundo a Escritura, o antimessias vai sentar lá dentro e vai se declarar o próprio Criador de todas as coisas. E vai pedir adoração a si próprio. Isso é terrível. E nós temos registrado isso na Escritura como sombra. Nós vemos o templo e Al-Shoru, a liderança de Al-Shoru, tá? Que naquela época representada pelo próprio Salomão, fazendo acordos, fazendo junções com o rei de Tiro, que hoje são representados por Roma, o Vaticano e o Papa, ao qual vai ser dado condições de reconstruir, e ao qual ele mesmo vai depois sentar naquele templo e vai pedir adoração a si próprio. Pessoal, eu gostaria de deixar relatado aqui essa questão das sombras das coisas futuras. As coisas passadas são sombras das coisas futuras. O Messias, quando ele veio, ele falou: o reino do eterno já é chegado a vós. Já chegou. A partir de agora vocês não são mais desse mundo. A partir de agora tudo aquilo que passou é sombra. Aquelas práticas físicas, aqueles acontecimentos do passado, são sombras das coisas futuras. Nós temos que ver a Escritura, a antiga aliança, tirar dela as sombras das coisas futuras. Aprender com ela o que vai acontecer no futuro, para a gente saber se defender de todas essas coisas que estão para vir. Eu gostaria de deixar relatada essa mensagem a todos e peço que todos prestem atenção nisso. Tá? E quando ler um texto lá atrás, tentem tirar dele alguma revelação para o futuro, que vai sair com certeza. Tá certo? Eu agradeço a todos a atenção nesse momento aqui, a respeito desse vídeo. Tá? E pratiquem desta forma, não como o sistema religioso ensina a praticar aquelas coisas lá atrás, praticar aquelas ações, jejum, essas coisas que você vê lá atrás, jejuns e práticas religiosas, e cantos e danças e tudo mais. Aquilo são sombras das coisas futuras. A adoração hoje é espiritual. Então tirem a sombra, tá, para alcançar a realidade. É isso que Shaul ensina a fazer. Paulo, vocês conhecem como Paulo, Shaul, era o nome verdadeiro dele. Tá? Ele ensina a ver como sombra. Eu quero que isso fique bem fixado na cabeça de todos. Tá certo? Muito obrigado a todos pela atenção. Ok?